Antes que a história comece, me diga seu nome e de onde você está nos assistindo, e venha comigo porque esta será uma das histórias mais tocantes que você verá hoje. A chuva de verão açoitava as janelas do 40º andar da Torre Faria Lima. Gustavo Ribeiro permanecia imóvel, a testa encostada no vidro frio, contemplando a São Paulo que fervilhava lá embaixo. Para seus olhos cor de aço, aquela metrópole não passava de um gigantesco tabuleiro de xadrez. Os fracos eram sacrificados logo no início da partida. Aos 38 anos, Gustavo havia transformado o sobrenome Ribeiro numa força que o mercado imobiliário paulistano respeitava e temia em igual medida. Construíra um império na capital à base de negócios implacáveis e ambição insaciável. A lição que protegia seu império era simples: amor é uma rachadura na armadura, e até mesmo um momento de fraqueza pode destruir um homem. Mas a fortaleza que construíra começava a mostrar fissuras que não podia ignorar. Seus sócios, investidores de famílias tradicionais paulistanas, fundos de pensão conservadores, queriam garantias. Boatos circulavam nas colunas sociais sobre o bilionário solteiro sem vínculos familiares, sem esposa, sem filhos. Para eles, um império sem herdeiro ou um lar estabilizador era um risco. Queriam um CEO de imagem perfeita, casado, estável, respeitável, uma esposa que soubesse sorrir para as câmeras e tranquilizar o mercado. Gustavo desprezava encenações, então escolheu a solução mais limpa: transformar o casamento em apenas mais uma cláusula confidencial. Sem amor, sem surpresas, sem distrações. Regina Duarte apareceu no momento perfeito. Ela possuía o último pedaço de terra que bloqueava seu projeto de resort de luxo em Campos do Jordão. A investigação de antecedentes a encontrou vivendo no interior de Minas, em Tiradentes, cuidando de uma avó em estado terminal. Forte, mas frágil nas medidas certas. Perfeita para um contrato. Sem emoções complicadas, sem ameaças, apenas uma assinatura e a garantia de que sua avó teria o melhor tratamento que o dinheiro pudesse comprar. Um trovão cortou seus pensamentos. Ele se virou para a mesa impecável. O contrato de casamento e os papéis de procuração médica estavam prontos. Só faltava a assinatura dela. Uma batida suave na porta. Sua assistente entrou, voz respeitosa, mas tingida de cautela. Senhor Ribeiro, a senhorita Regina Duarte chegou. Gustavo ajustou a gravata italiana cinza, olhos afiados como lâmina. Mande-a entrar. Regina entrou como uma lufada de ar quente perdida em meio ao vidro e aço. Os cabelos castanhos caíam soltos sobre um casaco surrado. Uma mão agarrava a alça da bolsa, mas os olhos nunca vacilaram. Obrigada por me receber. A voz tremia, mas era clara como sino. Gustavo se levantou. O aperto de mão foi breve, mas o calor que percorreu sua palma o surpreendeu. Estranho, quase indesejado. Soltou-a como se tivesse se queimado. Fez um gesto para a poltrona de couro em frente à mesa. Por favor, senhorita Duarte. Acredito que compreenda por que está aqui esta noite. Regina assentiu. Havia exaustão em seus olhos castanhos, mas também um núcleo inflexível que não se quebrara. Compreendo. Só preciso de uma promessa. Minha avó terá a melhor cirurgia, o melhor cuidado. Gustavo encontrou seu olhar, voz firme, mas dura. Ela terá a melhor equipe de São Paulo, custos, médicos, suíte particular. Eu cobrirá tudo. Deslizou os papéis pela mesa. Um contrato de casamento, enxuto e blindado, não diferente de qualquer outro negócio multimilionário que já assinara. 3 anos. Você ficará ao meu lado quando necessário. Jantares, gala beneficentes, reuniões de acionistas. Será a esposa perfeita em público. Após 3 anos, poderá pedir o divórcio se desejar. O cuidado de sua avó permanecerá garantido. Regina baixou os olhos para os papéis. Depois ergueu o olhar, cansada, mas não mais com medo. Aceito. Palavras simples. No entanto, bem no fundo do peito blindado de Gustavo Ribeiro, algo pequeno e indesejado se mexeu. O mais tênue som de algo humano ainda vivo sob todo aquele aço e vidro.
Menos de uma semana depois, Regina Duarte se tornou oficialmente Senhora Gustavo Ribeiro. Sem vestido suntuoso, sem beijo abençoado, apenas algumas assinaturas frias sob o arco de mármore do cartório da Sé. O dia do casamento chegou como uma sentença passada sem apelação. Gustavo apareceu num terno cinza perfeitamente cortado, camisa branca engomada e gravata escura ajustada no pescoço. Seus olhos pousaram em Regina por um instante, depois se desviaram como se inspecionasse um contrato em vez de uma noiva. Regina estava ao lado dele, as mãos enluvadas tremendo sob seda branca fina. Seu vestido, escolhido pela assistente de Gustavo, era um modelo creme simples, sem véu, sem buquê. Tudo limpo, preciso, sem deixar espaço para sonhos. Quando o oficial perguntou: Gustavo Ribeiro, aceita Regina Duarte como sua legítima esposa? Ele respondeu com voz plana e oca: aceito. Regina respondeu seu sussurro mal audível: aceito. Só isso. Um par de alianças de platina deslizou friamente pelos dedos. Uma foto rápida e estava feito. Regina Duarte, uma garota do interior, agora era a Senhora Ribeiro, esposa legal de um dos homens mais intocáveis de São Paulo. Saíram do cartório em silêncio. Do lado de fora, a Faria Lima fervilhava, alheia ao fato de que Gustavo Ribeiro acabara de se casar. O motorista segurou a porta de um Mercedes preto reluzente. Regina entrou, agarrando a barra do vestido para esconder as mãos trêmulas. Gustavo sentou ao lado dela, já digitando e-mails. Tudo nele permanecia implacavelmente programado, intocado pelo sentimento. O carro deslizou pelos arranha-céus cintilantes em direção à Zona Sul, rumo à cobertura Ribeiro, uma lenda no mercado imobiliário paulistano. Quando o carro parou em frente à entrada grandiosa, Regina olhou para cima, para a torre de vidro e aço. As portas giratórias se abriram para um mundo tão distante da vida que conhecera. Pisos de mármore branco, lustres de cristal cintilando no alto, o aroma sutil de mogno polido e óleo de canela. Gustavo nunca a tocou, apenas deu um aceno seco ao mordomo. Dona Carmen ficará na suíte médica do segundo andar. Deixem tudo pronto. Regina se virou para ele, esperando capturar um traço de calor. Mas Gustavo já caminhava em direção ao elevador sem olhar para trás. Quando as portas se fecharam atrás dele, Regina compreendeu. Daquele momento em diante, era sua esposa no papel, uma estranha para seu coração. Seguiu a governanta, seus saltos emprestados ecoando em tapetes grossos. Cada passo sufocava qualquer desejo ingênuo de família verdadeira. Carmen fora transferida para uma suíte médica de última geração, enfermeiras de plantão 24 horas. Vendo a avó dormindo, segura entre máquinas que Regina jamais sonhara custear, sussurrou para si mesma: pelo menos isso vale a pena. Na noite de núpcias, sentou-se sozinha numa cama 4 vezes maior que seu quarto inteiro em Tiradentes. O vestido creme estava dobrado cuidadosamente no armário. Gustavo não veio. A porta que conectava seu quarto ao dele permaneceu fechada, uma linha silenciosa traçada em vidro e aço. Às 11, uma batida suave quebrou seus pensamentos. Era Inês, a governanta de meia-idade, com pena nos olhos. Senhor Ribeiro pede que a senhora desça para o jantar. Está tudo pronto. Regina lembrou a si mesma que precisava se adaptar a esse papel. Uma esposa de nome, dividindo uma mesa, nada mais. A sala de jantar ficava logo abaixo da cobertura, paredes de vidro emoldurando as veias cintilantes da cidade. Gustavo estava sentado esperando, bife intocado. Lia um arquivo, nunca erguendo os olhos quando ela silenciosamente tomou seu lugar. Sua voz cortou o silêncio, olhos ainda nas páginas. Prezo a pontualidade. Regina conseguiu um sorriso pequeno e educado. Vou me lembrar disso. Comeram em silêncio. O ranger da faca contra o prato cortava uma tensão densa o suficiente para sufocar. Lá fora, São Paulo pulsava, viva e rugindo. Mas no final daquela mesa branca comprida sentavam 2 pessoas a apenas um braço de distância. Ainda assim, separadas por um oceano que nenhuma das duas ousava atravessar.
Os primeiros dias como esposa de Gustavo Ribeiro passaram devagar como a neblina matinal de São Paulo. Regina acordava todas as manhãs num quarto 10 vezes maior que sua casa em Tiradentes. Ainda assim, cada centímetro de luxo aprofundava sua sensação de estar deslocada. A cada dia, Gustavo deixava a cobertura antes do nascer do sol. Regina tomava café sozinha, numa mesa de jantar para 10, ocupada apenas por ela e às vezes Inês, que ficava respeitosamente no canto. Regina passava horas ao lado da cama de Carmen, lendo baixinho, sussurrando histórias quando a avó abria os olhos, escondendo a solidão atrás de sorrisos gentis. A cobertura se tornara uma gaiola dourada, cheia, magnífica, mas silenciosa como um mosteiro. Regina se pegou vagando pela biblioteca particular de Gustavo, dedos deslizando pelas prateleiras de filosofia, economia e romances intocados. Às vezes se perguntava, será que ele já amou alguém? Numa tarde de sábado, Gustavo chamou Regina ao escritório. Estava recostado na poltrona de couro, gravata afrouxada, girando uma caneta de prata entre os dedos. Vamos a uma gala beneficente no Copacabana Palace amanhã à noite. Você virá comigo. Regina congelou. Era a primeira vez que ele a chamava de você tão claramente. Uma palavra que soava terna, desconhecida, cortando fundo. Devo me preparar de alguma forma? Perguntou, a voz uma brisa tímida. Gustavo apenas assentiu, sem mais explicações. Entregou seu cartão Black. Providencie um vestido e sapatos adequados. Quando Regina saiu da sala, o coração disparou selvagem. Pela primeira vez, sairia ao lado dele, vista por centenas que ele precisava conquistar. Na noite seguinte, o Copacabana Palace brilhava como um palácio de cristal. Regina estava diante do espelho, tremendo num vestido verde esmeralda que abraçava suas curvas com elegância discreta. O cabelo preso baixo, cachos suaves roçando os ombros, maquiagem sutil, mas suficiente para destacar seus olhos castanhos quentes. Gustavo entrou, smoking impecável, cabelo perfeitamente penteado para trás. Seu olhar demorou mais que o usual. Por um instante, Regina jurou que seu pulso parou sob aquele olhar. Não fale, apenas sorria quando eu pedir. A voz era baixa, seca, mas sua respiração roçou a pele dela o suficiente para que sentisse a verdade guardada por baixo. A limusine os levou ao hotel. Quando Regina desceu, flashes de câmera explodiram como pequenas tempestades. A mão de Gustavo pousou levemente em suas costas, um toque firme o suficiente para convencer o mundo de que eram um casal perfeito. Durante toda a noite, Regina foi uma flor numa redoma de vidro. Magnatas, socialites, esposas da elite paulistana sussurravam elogios. Deslumbrante, elegante. Gustavo sorria, assentia, sua mão firme na cintura dela como uma reivindicação silenciosa. Ainda assim, só Regina conhecia o caos sob a seda. Seu coração disparando cada vez que Gustavo se inclinava para sussurrar instruções em seu ouvido. Sua respiração quente, seu tom estranhamente terno, um contraste com o homem que mal a olhava no café da manhã. Às vezes ela vislumbrava um Gustavo diferente, charmoso, desarmado, até suavemente divertido quando ela tropeçava em conversas banais. Os convidados a observavam como se fosse a domadora do lobo chamado Gustavo Ribeiro. De volta à cobertura, a cidade adormecida lá embaixo, subiram o elevador em silêncio, doçura de champanhe ainda persistindo nos lábios de Regina. Ela roubou um olhar, sua camisa alva sob o casaco preto, punhos dobrados o suficiente para expor veias fortes e uma mão que assinara negócios bilionários. Quando o elevador se abriu, Gustavo se virou, olhos travando com os dela. Por um suspiro, Regina imaginou que ele tocaria seu rosto, a puxaria para algo real, mas ele passou por ela, voz suave como o vento noturno. Durma bem, senhora Ribeiro. E sua porta se fechou. Uma negação silenciosa. Regina ficou diante de sua própria porta, coração tropeçando, dedos tremendo na maçaneta. Uma festa extravagante, uma noite sob luzes douradas, toques sussurrados que pareciam reais demais. Ainda assim, no final,
Apenas o silêncio a cumprimentou novamente. Em algum lugar nas sombras da torre de vidro, duas almas permaneciam presas, unidas por uma palavra chamada casamento. Ainda assim, estranhas carregando corações temerosos demais para se entregar completamente ou exigir a verdade que ambas ardiam para ouvir. Mas algo havia mudado naquela noite. Uma rachadura quase imperceptível na armadura de Gustavo, e Regina, pela primeira vez desde que assinara aqueles papéis, sentiu uma fagulha de esperança queimar silenciosamente em seu peito. Nos dias que se seguiram à gala do Copacabana Palace, Gustavo Ribeiro trabalhou mais intensamente que nunca. As manchetes financeiras fervilhavam com discussões sobre sua mais recente incorporação, o projeto hoteleiro em Campos do Jordão e a misteriosa jovem esposa que agora aparecia ao seu lado. O que mais surpreendia Gustavo era como Regina suavizava naturalmente sua imagem. Por anos, fora um símbolo de precisão implacável, uma voz afiada como lâmina, uma mente calculada como relógio suíço, um homem que não deixava brecha para fofocas. Mas desde que Regina aparecera ao seu lado, as fotos da imprensa pareciam diferentes. Ele sorria, fugaz, mas verdadeiro, quando ela timidamente desviava das câmeras. Curvava-se para sussurrar em seu ouvido como um marido, não um magnata. Todas as manhãs, Gustavo percorria os relatórios empresariais, mas seus pensamentos repassavam como Regina havia se atrapalhado com apertos de mão de bilionários envelhecidos. Seus olhos tímidos, mas iluminados por uma inocência que nenhuma atriz conseguiria fingir. Só Regina conseguia fazer aquilo, transformar o lobo solitário dentro dele num homem comum com uma esposa e um pedaço frágil de calor para voltar para casa. Regina, por sua vez, começava a entender os ritmos da vida na cobertura. As manhãs silenciosas, os jantares formais, as tardes longas, cuidando de Carmen. Inês se tornara sua única companhia constante, ensinando-a sutilmente sobre a rotina da casa, os gostos de Gustavo, os protocolos sociais que agora precisava dominar. O senhor Gustavo gosta do café bem forte de manhã, explicava Inês enquanto arrumavam as flores do hall. E nunca gosta de ser interrompido quando está no escritório antes das 10. Regina absorvia cada detalhe, tentando decifrar o homem por trás da máscara de aço. Descobriu que ele lia filosofia antes de dormir, que bebia uísque escocês quando estava pensativo, que sua música clássica favorita tocava baixinho no escritório durante as noites insones. Uma tarde, enquanto organizava alguns livros que Gustavo havia deixado na mesa da biblioteca, Regina encontrou anotações nas margens. Pensamentos rabiscados em caligrafia elegante sobre solidão, poder e o preço do sucesso. Por um momento, vislumbrou o homem vulnerável escondido sob toda aquela armadura. A vida social começou a se intensificar. Gustavo a levava a jantares empresariais nos melhores restaurantes da Vila Olímpia, vernissagens em galerias de arte na Bela Vista, eventos beneficentes nos clubes tradicionais da elite paulistana. Regina aprendeu a navegar nessas águas, sua naturalidade mineira contrastando com a artificialidade da alta sociedade. "Você é de onde mesmo, querida?" perguntava alguma socialite de Higienópolis, sobrancelhas arqueadas com curiosidade mal disfarçada. "De Tiradentes, em Minas", respondia Regina com simplicidade, ignorando os olhares de surpresa. Gustavo observava essas interações com crescente interesse. Regina não tentava se esconder ou inventar uma origem mais sofisticada. Sua honestidade desarmava até os mais céticos, e, gradualmente, Gustavo notou como as pessoas se sentiam genuinamente à vontade com ela. Numa noite particularmente movimentada no Clube Pinheiros, onde Gustavo fechava um acordo importante com investidores japoneses, Regina conversava animadamente com as esposas dos executivos sobre receitas de doces mineiros e tradições do interior. Gustavo, no meio de uma negociação de milhões, se pegou prestando atenção à risada dela, clara e sincera, cortando a formalidade do ambiente. "Sua esposa é encantadora", comentou Tanaka-san, o principal investidor. "Muito, como vocês dizem, autêntica." Gustavo assentiu, mas algo se mexeu em seu peito.
orgulho, proteção, algo que não conseguia nomear. As noites na cobertura mantinham sua rotina silenciosa. Jantares educados, conversas superficiais sobre o dia, então cada um se retirava para seus aposentos. Mas Regina começou a notar pequenas mudanças. Gustavo às vezes a observava quando pensava que ela não estava prestando atenção. Durante o jantar, seus olhos pousavam nela por segundos a mais que o necessário. Quando ela comentava algo sobre Carmen ou sobre suas lembranças de Tiradentes, ele realmente escutava, fazendo perguntas ocasionais que revelavam atenção genuína. Uma noite, enquanto Regina arrumava algumas fotos de Carmen numa mesinha da sala, Gustavo apareceu com 2 copos de vinho. Pensei que talvez quisesse um pouco, disse ele, estendendo um copo. Era a primeira vez que ele oferecia algo sem ser solicitado. Regina aceitou surpresa. Obrigada. Ficaram ali, lado a lado no sofá, olhando para as luzes da cidade através das janelas do chão ao teto. O silêncio não era mais pesado como antes. Havia uma qualidade diferente nele, quase confortável. Como está se adaptando? Perguntou Gustavo, voz mais suave que o usual. Regina girou o vinho no copo, considerando a resposta. É muito diferente de tudo que conheci. Mas Carmen está bem cuidada, e isso é o que importa. E você? Está bem? A pergunta a surpreendeu. Regina olhou para ele, procurando algo nos olhos cinzentos. Estou aprendendo. Gustavo assentiu, como se entendesse mais do que ela havia dito. Beberam em silêncio confortável até que ele se levantou. Boa noite, Regina. Não, senhora Ribeiro, apenas Regina. Seu nome próprio soou diferente em sua voz. A rotina começou a incluir pequenos rituais. Gustavo deixava flores frescas na mesa do café da manhã. Nunca dizia que eram para ela, mas Regina sabia. Ela começou a deixar livros que pensava que ele poderia gostar na mesa de seu escritório, edições antigas de Machado de Assis ou poesia de Carlos Drummond que encontrava na biblioteca. Uma manhã, Regina desceu para o café e encontrou uma edição especial de Grande Sertão Veredas ao lado de seu prato, com um pequeno cartão. Pensei que poderia gostar. G. Essas pequenas gentilezas criavam uma teia sutil entre eles, cada gesto um fio conectando 2 corações cautelosos. A transformação de Gustavo não passou despercebida no mundo dos negócios. Matérias de revista especulavam sobre o novo Gustavo Ribeiro, mais relaxado, mais humano. Analistas financeiros comentavam que sua imagem mais estável estava atraindo investidores conservadores que antes hesitavam. Mas foi durante um jantar empresarial no restaurante DOM que Regina viu um vislumbre do homem que Gustavo realmente era por baixo da fachada. Estavam jantando com um casal de investidores americanos quando a conversa derivou para família e tradições. A esposa americana, Margaret, falava sobre sua filha pequena quando se virou para Regina. E vocês? Pensam em ter filhos em breve? Regina quase engasgou com o vinho. Gustavo enrijeceu visivelmente, sua máscara voltando ao lugar num instante. Ainda não é o momento, respondeu friamente. Mas Regina captou algo em sua voz, uma tensão que ia além do constrangimento social. Mais tarde, no carro voltando para casa, ela tomou coragem. Você não gosta de crianças? Gustavo ficou quieto por tanto tempo que ela pensou que não responderia. Nunca tive uma família de verdade, disse finalmente. Não sei como ser isso. A vulnerabilidade em sua voz fez o coração de Regina apertar. Ela quis estender a mão, tocar a dele, mas não ousou. Ninguém nasce sabendo, sussurrou. A gente aprende. Gustavo a olhou então, realmente a olhou, e por um momento, as defesas dele baixaram completamente. Regina viu o menino perdido que ele escondia, o homem que construíra um império, mas nunca aprendera a construir um lar. As semanas passaram, e a dinâmica entre eles continuou evoluindo sutilmente. Gustavo começou a chegar em casa mais cedo algumas noites, juntando-se a Regina para o jantar sem estar com a cabeça enterrada em arquivos.
Conversavam sobre coisas pequenas, o clima, um livro que ela estava lendo, uma notícia interessante. Regina descobriu que Gustavo tinha um senso de humor seco e inteligente quando relaxava. Ele, por sua vez, se fascinou com as histórias dela sobre Tiradentes, a vida simples no interior, as tradições familiares que ela carregava com carinho. Deve ser bom, comentou ele uma noite, ter raízes assim, saber de onde vem. Você não sabe? Perguntou Regina suavemente. O rosto de Gustavo se fechou novamente. Orfanatos não oferecem muito em termos de história familiar. Regina sentiu uma pontada de dor por ele. Começou a entender por que Gustavo construíra tantas paredes. Não para manter as pessoas afastadas, mas para se proteger da dor de nunca ter pertencido a lugar algum. Uma noite, Regina encontrou Gustavo na biblioteca, cercado por papéis espalhados pelo chão. Ele estava visivelmente agitado, passando as mãos pelos cabelos. Problemas no trabalho? Perguntou ela hesitante. Sócios questionando decisões, murmurou ele. Acham que estou distraído. Regina se sentou numa poltrona próxima, não querendo invadir seu espaço, mas querendo estar disponível. Está? Gustavo levantou os olhos para ela, e pelo segundo Regina viu algo cru e honesto ali. Talvez, admitiu. Talvez esteja. Ficaram se olhando através do espaço carregado entre eles, dois corações batendo numa sincronia perigosa. Regina sentiu que estava à beira de algo, um precipício que, uma vez cruzado, mudaria tudo. Mas então o telefone de Gustavo tocou, quebrando o momento. Ele atendeu com voz profissional, a máscara voltando ao lugar, e Regina soube que mais uma vez eles haviam chegado perto demais e recuado. Ainda assim, enquanto subia para seu quarto, Regina carregava a imagem daquele olhar vulnerável. A armadura de Gustavo estava definitivamente rachando, e ela não tinha certeza se deveria ter medo ou esperança do que poderia sair de dentro dela. Do outro lado da porta, Gustavo permaneceu acordado por horas, repassando cada palavra, cada olhar trocado. Pela primeira vez em sua vida adulta, sentia que havia algo pelo qual valia a pena baixar a guarda. E isso o aterrorizava mais do que qualquer negócio arriscado que já havia enfrentado. Naquela noite, o céu de São Paulo desatou uma fúria como se punisse a cidade por esquecer como tremer. O vento uivava entre os arranha-céus de vidro, a chuva batendo nas janelas altas como tambores de guerra. Regina acordou sobressaltada com o estrondo de um trovão, o coração disparando na vastidão vazia da cama ao lado dela. Vazia como sempre. Nunca esperara que Gustavo estivesse lá. Ainda assim, às vezes, no silêncio entre os batimentos cardíacos, se pegava desejando poder ouvir ele sussurrar qualquer coisa que não fosse uma ordem ou uma cláusula contratual. Vestiu um robe fino, descalça, caminhando pelo corredor. O longo hall a engoliu em sombras, e ruídos distantes do elevador funcionando nessa hora impossível. Uma luz fraca se derramava por baixo da porta da biblioteca, fazendo-a pausar. Curiosidade e preocupação se emaranharam em seu peito. Empurrou a porta silenciosamente. O ambiente cheirava a livros antigos e uísque forte. Gustavo estava de pé junto à janela, de costas, camisa branca amarrotada, gravata descartada. A seus pés, papéis rasgados cobriam o chão como destroços de campo de batalha. Ele não a havia notado. Seus olhos estavam fixos no horizonte pontilhado de trovões, uma mão agarrando um copo de uísque quase vazio. Gustavo! Sua voz cortou a tempestade, suave o suficiente para não assustá-lo. Ele se virou, seus olhos cor de tempestade injetados, o rosto rígido, mas os lábios tremiam como se engolissem uma confissão crua demais para ser dita em voz alta. Você deveria estar dormindo. A voz estava rouca, forçadamente calma. Regina se aproximou, cuidadosa para não pisar nos contratos despedaçados. Você não dorme há dias, não é? Ela sabia que não era uma pergunta. Vira as olheiras sob seus olhos, a exaustão disfarçada por ternos perfeitamente passados. Ergueu o queixo sussurrando.
Me conta, só uma vez, me conta. Gustavo riu, um som baixo e amargo que rachou pelo ambiente como outro raio. Desabou na poltrona de couro, cabeça jogada para trás. O copo de uísque escorregou de seus dedos e se estilhaçou no chão. Tudo está desmoronando. Meus sócios me traíram. Eles sabem sobre este casamento. Vão usar isso para me destruir. Regina se ajoelhou, recolhendo cacos com dedos trêmulos. Um pequeno corte floresceu vermelho em sua pele. Gustavo agarrou sua mão, apertando forte como se ela pudesse desaparecer também. Pela primeira vez, aquela mão poderosa queimava de calor, tremendo contra seu pulso. Você não entenderia, Regina. Seus olhos se fixaram na gota de sangue na palma dela. Nunca quis ser vulnerável, mas você me deixa fraco fácil demais. O coração de Regina se escancarou. Ela segurou o rosto dele, sem medo do aço em seus olhos. Gustavo os fechou, sua respiração tremendo contra a pele dela. Lá fora, a tempestade rugia. Dentro, outra tempestade se erguia entre eles. Gustavo a puxou para mais perto, seus lábios roçando a testa dela, leve como pluma. Um pedido de desculpas que nenhuma palavra conseguiria moldar. Você tem medo de mim? Ele sussurrou, voz estilhaçada. Regina balançou a cabeça, dedos se enroscando em seus cabelos, ancorando-o a ela. Só tenho medo de que você continue me afastando. A distância desmoronou como uma maldição se quebrando. Gustavo a beijou. Sem contrato, sem controle, apenas respirações ofegantes, mãos famintas em pele macia, desesperado para gravar a existência dela nele para sempre. Caíram juntos no chão da biblioteca, emaranhados entre as ruínas dos acordos despedaçados. Trovões rugiam lá fora, mas não conseguiam abafar o bater selvagem de dois corações se rendendo. Despidos de mentiras, despidos de jogos de poder. Naquela noite, pela primeira vez, Gustavo Ribeiro dormiu profundamente nos braços da única pessoa que ele jamais poderia comprar. E Regina soube que havia cruzado uma linha da qual não haveria volta. O amanhecer de São Paulo rastejou pelas paredes de vidro transparente. Regina acordou, ainda sentindo o calor persistente ao lado dela, algo que nunca conhecera em todas as noites que fora esposa de Gustavo Ribeiro. No chão da biblioteca. Os contratos despedaçados da noite anterior espalhados como confete. Ela se sentou, cobertor envolto em sua pele nua, observando Gustavo de pé junto à janela, camisa fresca pendurada aberta no peito, as marcas da noite ainda vagamente visíveis em sua pele. Ele encarava São Paulo, olhos cinzentos, uma tempestade particular novamente. Regina sabia que seus momentos de suavidade nunca sobreviveriam ao nascer do sol. Quando ela se aproximou e pousou uma mão em seu ombro, Gustavo não se virou. Sua voz cortou o ar plana, implacável. Ontem à noite. Não deixe que te confunda. Foi necessário. Nada mais. A traição acabou agora. Ninguém pode contestar a legitimidade deste casamento mais. Regina congelou. Era como se alguém despejasse água gelada em sua espinha. A gentileza, as confissões quebradas, a necessidade crua, tudo trancado novamente atrás de muralhas de ferro. Quer dizer que fez isso para proteger um contrato? Sua voz tremeu. Gustavo se virou. Lindo, mas irreconhecível. Você já deveria conhecer seu papel. É minha esposa no papel e agora na cama. Suficiente para impedir que meus sócios contestem. Regina cambaleou para trás, lágrimas embaçando sua visão. Cada palavra cortava seu peito aberto. Você tornou real só para validar a papelada? E correu da biblioteca. A noite doce, a trégua frágil, o calor fugaz. Tudo apenas mais uma cena no jogo infinito de controle de Gustavo. No dia seguinte, enquanto Gustavo estava no trabalho, Regina vagou pela cobertura, desesperada para escapar do eco de suas palavras frias. Se viu no depósito dele, prateleiras alinhadas com negócios antigos e títulos imobiliários. Numa gaveta, encontrou um arquivo preto grosso carimbado com seu nome, Regina Duarte. Relatório de antecedentes. Dentro,
Fotos indiscretas dela empurrando um carrinho de compras no pequeno mercado de Tiradentes, pegando a receita de Carmen na farmácia, lendo na varanda. Datas 6 meses antes de Gustavo entrar em sua vida. Folheou páginas, anotações em pontos organizados. Senhorita Duarte é gentil. Facilmente influenciada quando a segurança financeira de sua avó está garantida. As mãos de Regina tremeram. Cada palavra esmagava a imagem do Gustavo que a segurara, sussurrara seu nome no escuro. Ele a estudara como um investimento imobiliário, ou pior, a caçara como presa. Naquela tarde, Gustavo voltou. Parecia o CEO indomável de sempre, terno, impecável, passos firmes. Mas quando viu Regina esperando na sala, segurando aquele arquivo preto, seus olhos escureceram. Quando planejava me contar que me espionou, sua voz rachava tensa de contenção. Gustavo parou, inspirando tenso. Regina, deixe-me explicar. Não, só responda. Você me conhecia antes de me conhecer. Sabia cada ponto fraco. Sabia que eu faria qualquer coisa pela minha avó. Usou isso para me amarrar neste casamento, não foi? Gustavo se aproximou, voz mortalmente calma. Precisava me proteger, garantir a terra. Sentimentos não tinham lugar nisso. Regina riu, um som amargo e estrangulado. Você dormiu comigo para legitimar papelada. Me comprou como um imóvel. Lágrimas escorriam quentes e rápidas. Gustavo estendeu a mão para seu ombro. Regina bateu em sua mão como se ele a tivesse queimado. Não. Sua voz era afiada como faca. Não me toque. Não diga meu nome. Não sou sua esposa. Sou sua assinatura. Nada mais. Fugiu para o quarto, trancando a porta. Jogou roupas numa mala. Sua velha fotografia com Carmen enfiada entre camisas dobradas. Lágrimas molharam a alça da bagagem, mas suas mãos não pararam. Ao amanhecer, Gustavo acordou com um silêncio estranho. Procurou pela cobertura quarto por quarto, o perfume dela desaparecendo dos lençóis, seu armário escancarado vazio. Na penteadeira, um pedaço de papel em sua letra cuidadosa. Obrigada por salvar minha avó. Cuidarei do resto da minha vida sozinha. Foi quando Gustavo Ribeiro, o homem que acreditava poder controlar cada variável, aprendeu que havia perdido a única coisa que jamais poderia ser comprada de volta. Regina deixou a cobertura de Gustavo ao amanhecer. Ar frio roçando suas bochechas secas. Não olhou para trás para as torres de vidro perfurando o sol matinal. Seus passos permaneceram firmes, como se voltar dissolvesse seu último fio de orgulho. Alugou um apartamento pequeno na Vila Madalena, um bairro vivo com rumores de metrô, bagels frescos no amanhecer e jazz se derramando de cafés de esquina. Voltou a ser a mulher que fora. Acordando cedo, cuidando de Carmen, agora confortavelmente instalada numa boa casa de repouso, paga com o último dinheiro de Gustavo. Mas à noite, tirando o casaco velho, ainda sentia a sombra dele pressionada no colchão, respirando através de cada silêncio. Gustavo, no momento que acordou e a encontrou sumida, ficou selvagem de arrependimento. Cancelou reuniões bilionárias, ignorou sócios furiosos, dirigiu por horas pelas ruas encharcadas de chuva da Vila Madalena, esperando por um vislumbre de Regina num ponto de ônibus carregando compras, qualquer coisa. Seu telefone transbordava de mensagens não enviadas. Regina, volte para casa. Me desculpe. Eu estava errado. Por favor, me deixe explicar. Mas o silêncio era sua única resposta. Uma semana se passou. Gustavo se sentou ao lado da cama de Carmen na casa de repouso. O guarda antigo o reconheceu. Deixou-o entrar sem uma palavra. Segurou a mão frágil da velha senhora, a mesma mão que um dia segurou Regina segura numa casinha de madeira no interior. Eu a machucei. Você sabia? A voz de Gustavo era um tremor de metal se curvando sob peso demais. Carmen se mexeu, olhos nublados piscando até focarem nele. Dedos frágeis apertaram sua mão forte. Gustavo, não deixe ela ficar sozinha. As palavras cortaram mais fundo que qualquer contrato jamais conseguira. Seu orgulho, suas muralhas, seus cálculos frios.
Nada conseguia protegê-lo agora. No 10º dia desde que Regina sumira, Gustavo estava do lado de fora da porta de um apartamento decadente da Vila Madalena. Contratara uma equipe inteira para encontrá-la, mas enquanto seus nós dos dedos pairavam sobre a madeira descascada, sua mão tremeu. Tinha algum direito de puxá-la de volta quando a empurrara para longe como uma mercadoria barata? Bateu. 3 batidas curtas, pesadas como confissão. Regina abriu a porta. Seus olhos se arregalaram. Sem medo, sem mágoa, apenas uma quietude como um lago depois da tempestade. Gustavo, apenas seu nome. E seu peito desabou. Ele quase caiu de joelhos ali para agarrar sua mão como um dia agarrou a de sua mãe em pesadelos da infância. Só alguns minutos, por favor. Sua voz rachou. Regina se afastou. O quarto era pequeno, modesto, mas limpo. Cheirava a ela, um cachecol meio tricotado sobre uma cadeira, um vaso de lavanda no parapeito, livros de medicina empilhados numa mesinha de cabeceira. Gustavo ficou ali como ladrão de memórias. Regina, tudo que fiz pensei que podia controlar. Estava aterrorizado de perder tudo, então fiz de você minha condição, minhas garras. Eu não sabia como amar. Regina nada disse. Sentou-se ouvindo. Mas aquela noite, cada toque, cada beijo era real. Implorei para você acreditar nas minhas palavras frias depois porque estava aterrorizado. Aterrorizado de quão real você parecia. Pela primeira vez na vida, Gustavo Ribeiro chorou. Lágrimas escorreram por um rosto esculpido para controle, endurecido por negócios e traições. Afundou de joelhos no chão gasto dela, rosto enterrado em suas mãos trêmulas. Me desculpe, Regina. Não posso te perder. Vou cancelar o contrato, devolver a terra. Só quero você, por favor. Regina o olhou. Lágrimas escorregando salgadas doces em seus lábios. As feridas ainda estavam cruas, mas ela sabia. Só ele conseguia alcançar a dor que enterrara fundo, assim como só ela ousava ver o menino tremendo escondido sob sua armadura de aço. Não prometeu perdão, mas sua mão se curvou ao redor da dele. Uma resposta silenciosa. Estou aqui, e vou escutar. Depois que Gustavo se ajoelhou no chão de Regina na Vila Madalena, ela não voltou imediatamente para a cobertura. Precisava de tempo. Gustavo entendeu e deu de boa vontade. Todas as tardes, ele batia na porta dela, deixando sacolas de comida, chá de camomila ou um livro que ela mencionara de passagem. Sem implorar, apenas oferendas silenciosas na soleira antes de ir embora. Lentamente, Regina o deixou ficar. Ele se sentava à sua mesinha de madeira pequena, tomando chá morno enquanto ela organizava os remédios de Carmen, sua avó mais saudável que nunca. Reaprenderam como falar como pessoas comuns. Ele contou sobre noites no orfanato, sobre a promessa que sua mãe sussurrou antes de desaparecer. Vou voltar para você. Uma mentira que esperou 30 anos para acreditar. Ela contou sobre noites insones, aterrorizada de que Carmen escorregasse para longe se uma conta de hospital ficasse sem pagamento. Sem contratos restando, apenas verdades cortadas abertas e oferecidas nuas. Mas a paz se estilhaçou antes de se firmar. A sabotadora voltou. Fernanda Reis, ex-assistente de Gustavo e amante secreta, antes de Regina. Fernanda convocou Regina para um café perto da ponte estaiada. O céu de outono estava claro. Mas para Regina, nuvens de tempestade se formavam. Fernanda, deslumbrante como sempre, sorriu com uma lâmina atrás dos dentes. Você acha que mudou ele? É só uma garota comprada embrulhada em terra do interior. Ele vai rastejar de volta para mim como sempre, e você não terá nada. As mãos de Regina se apertaram ao redor do cappuccino, voz calma como gelo. Ele escolheu a mim, não você. O que quer, Fernanda? Fernanda sorriu com desdém e deslizou um envelope grosso pela mesa. Fotos de Gustavo e Fernanda emaranhados numa cama de hotel, prova de segredos que ele nunca falara. Meu trunfo. Vá embora silenciosamente e manterei isso enterrado.
Recuse, e todos os jornais de São Paulo publicam isso amanhã. A empresa dele desmorona. Regina tocou o envelope, coração batendo apertado. Sabia que o passado de Gustavo nunca fora limpo. Mas também conhecia o homem esperando do lado de fora de seu apartamento toda a noite, camomila na mão. Não era o mesmo predador que Fernanda pensava possuir. Ergueu os olhos, voz firme como aço. Está fazendo isso porque ele não te escolheu. Não escolheu? Um lampejo de pânico brilhou nos olhos de Fernanda, antes da crueldade substituí-lo. Desapareça, Regina, ou assista ele queimar. Naquela noite, Regina chegou em casa. Gustavo estava sentado do lado de fora de sua porta, mangas arregaçadas, agarrando uma xícara fria de café. Olhou para cima, viu seus olhos inchados. O que aconteceu? A voz de Gustavo tremeu. Regina entregou o envelope sem uma palavra. Gustavo folheou cada foto. Vergonha e pecados antigos, sal em suas feridas frescas. Seus olhos se ergueram, destroçados. Regina, antes de você, Fernanda era um erro, um hábito que eu nunca... Seus ombros tremeram como se a espinha de aço que o sustentava se partisse por fim. Gustavo caiu de joelhos no chão frio, mãos agarrando a saia dela como homem se afogando. Regina, eu queimaria tudo por você, juro. Regina pressionou um dedo nos lábios dele. Não preciso de desculpas. Me escute. Amanhã você fica na frente de todo mundo, a imprensa, a cidade. Conta a verdade sobre mim, sobre a terra, sobre Fernanda. Consegue fazer isso? Gustavo congelou. Toda sua vida escondera cada fraqueza. Mas nos olhos de Regina, encontrou a única verdade pela qual valia a pena perder tudo. Assentiu. Na manhã seguinte, na sede da Ribeiro Incorporações, a imprensa de São Paulo lotou cada corredor. Gustavo Ribeiro estava atrás do pódio, microfones captando o tremor em suas mãos, agarrando seu discurso. Eu, Gustavo Ribeiro, confessou. Usei meu casamento como ferramenta para proteger minha riqueza. Tratei minha esposa, Regina Duarte, como cláusula contratual. Cometi erros e aceito as consequências, mas não estou aqui para salvar minha empresa. Estou aqui para salvar minha esposa. Lá embaixo, Regina estava escondida entre as câmeras. Não chorou. Apenas apertou as mãos firme. Ao lado dela, Fernanda foi levada algemada. A última carta da chantagem caíra. Gustavo desceu, ignorando a assistência frenética. Correu direto para Regina. Pegou sua mão diante das lentes famintas da cidade. Não tenho mais nada a perder exceto você. Regina apertou sua mão, lágrimas quebrando sua palma. Então não me perca de novo. E naquele segundo sem fôlego, Gustavo Ribeiro, o homem que acreditava que tudo podia ser comprado, finalmente aprendeu que a única coisa que vale ter é o que você ganha deixando todo o resto ir. O escândalo depois da confissão de Gustavo explodiu em todas as manchetes de São Paulo. As ações da Ribeiro Incorporações despencaram. Ex-sócios circularam como tubarões sentindo o cheiro de sangue. Mas Gustavo permaneceu calmo, porque a única coisa que temia perder mais agora segurava sua mão toda a noite. Regina nunca voltou para a cobertura luxuosa de Moema. Em vez disso, alugaram um apartamento pequeno na Vila Madalena, uma varanda transbordando de vasos de lavanda e plantas de tomate que ela cuidava. No dia que Gustavo vendeu a maioria de suas ações para manter a empresa funcionando, chegou em casa para encontrar Regina cercada de pilhas de livros de medicina na sala. Ela olhou para cima e sorriu. Aquele sorriso lembrando-o de que todo o dinheiro e poder do mundo não significavam nada sem aqueles olhos olhando de volta para ele. Numa manhã silenciosa de domingo, enquanto a cidade ainda cochilava, Regina fez para ele um café com leite doce do jeito que ele gostava desde que dividiam vida juntos. Gustavo se sentou junto à janela, xícara morna nas mãos, costas descansando contra a parede de tijolo áspero. Seus olhos não continham mais aço, apenas paz. Vendi quase tudo. Meu nome não estará mais no conselho. A voz de Gustavo era baixa, mas livre de arrependimento. Regina se enroscou ao lado dele,
ombro roçando o dele. Como se sente? Perguntou. Ele a olhou, sorrindo suavemente. Mais leve. Pela primeira vez não possuo nada exceto você. Regina riu, inclinando-se para beijar sua bochecha. Igual aqui. Nada nos segurando, só amor. Naquela primavera, Carmen faleceu dormindo. Regina chorou, mas com gratidão, não raiva. Sua avó fora cuidada até o último suspiro. Gustavo segurou Regina no colo, deixou-a soluçar em seu ombro no meio do campo de lavanda que plantara para Carmen. Ficaram juntos numa sepultura simples em Tiradentes, colocando-a para descansar ao lado de seu falecido marido. Quando o caixão desceu, Regina apertou a mão de Gustavo forte. Ele sabia que ela não estava mais sozinha. Nem ele. Alguns meses depois, Gustavo começou uma empresa pequena, investindo em projetos comunitários locais no Brooklyn, algo que uma vez desprezara como gigante corporativo. Regina terminou suas aulas de enfermagem trabalhando meio período na mesma casa de repouso, cuidando de idosos como Carmen fora. Toda tarde sentavam na varanda florida tomando chá de camomila, conversando sobre coisas triviais. Os tomates amadureceram ainda? Quando visitar Tiradentes de novo? Quando sonhar com um bebezinho ribeiro? Sem torres de vidro, sem limousines esperando embaixo, apenas um ao outro. A única coisa que dinheiro ou ameaça jamais poderia comprar ou roubar. Uma noite, Gustavo observou Regina cochilar sobre suas anotações de estudo, cabelo se derramando sobre metade do rosto. Inclinou-se perto, sussurrando. Uma vez usei poder para te manter minha. Agora só oro para que escolha ficar todo santo dia. Regina se mexeu, sorrindo fracamente mesmo dormindo. Sua mãozinha alcançou a dele, agarrou firme, e Gustavo soube que nunca soltaria de novo. Mas a felicidade deles estava prestes a enfrentar seu teste final. Numa manhã de segunda-feira, Regina estava no pequeno café da Vila Madalena, onde costumava estudar quando seu telefone tocou. Era Dr. Santos, o médico que cuidara de Carmen. Regina, preciso falar com você urgentemente. É sobre os exames que sua avó fez antes de falecer. Encontramos algo incomum. O coração de Regina parou. Carmen havia morrido em paz, ou assim pensara. O que quer dizer? Não posso discutir pelo telefone. Pode vir ao hospital? Regina cancelou suas aulas e pegou o metrô para o Hospital Albert Einstein. Dr. Santos a esperava com uma expressão séria que fez seu estômago revirar. Regina, os exames finais de Carmen mostraram vestígios de medicamentos que não prescrevemos. Alguém estava administrando doses extras de morfina. Isso significa... Alguém acelerou o processo. Carmen não morreu naturalmente. O mundo de Regina desabou. Sua avó, a mulher que a criara, que morrera em paz, havia sido assassinada. Mas quem? E por quê? Quando chegou em casa, encontrou Gustavo preparando o jantar, assobiando baixinho. A normalidade da cena contrastava cruelmente com a bomba que explodia em sua cabeça. Como foi seu dia? Perguntou ele, beijando sua testa. Regina o encarou, procurando qualquer sinal de culpa, qualquer indicação de que ele soubesse alguma coisa. Mas seus olhos mostravam apenas amor genuíno e preocupação. Gustavo! Sua voz saiu estrangulada. Preciso te perguntar uma coisa. E preciso que seja completamente honesto comigo. Ele parou, captando a seriedade em seu tom. Claro, qualquer coisa. Você fez alguma coisa para acelerar a morte de Carmen? O rosto de Gustavo se transformou em puro choque e horror. Regina, como pode perguntar isso? Eu amava Carmen como se fosse minha própria avó. Jamais. Alguém estava dando morfina extra para ela. Alguém a matou, Gustavo. Gustavo a puxou para seus braços, mas Regina se afastou. A confiança que haviam construído tão cuidadosamente começava a rachar novamente. Se não foi você, sussurrou ela. Então quem? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de suspeita e medo. E pela primeira vez desde que se reconciliaram, Regina se perguntou se realmente conhecia o homem que amava. A sombra da dúvida havia voltado a se insinuar entre eles, e desta vez,
poderia destruí-los para sempre. A acusação sobre Carmen ficou suspensa entre Regina e Gustavo como vidro estilhaçado. Ele podia ver a dúvida crescendo nos olhos dela, a mesma desconfiança que pensara ter superado para sempre. Regina, olhe para mim. Gustavo segurou seu rosto entre as mãos. Juro pela memória de Carmen, pela nossa vida juntos, eu jamais faria isso. Jamais. Mas Regina se afastou, a ferida reaberta, sangrando fresca. Como posso ter certeza? Você já mentiu para mim antes. Já me manipulou antes. As palavras cortaram Gustavo mais fundo que qualquer traição empresarial. Ele viu anos de construção de confiança desmoronando em segundos. Porque você me conhece, disse ele, voz quebrando. Você viu quem eu realmente sou por baixo de tudo isso. A pessoa que Carmen me ajudou a me tornar. Regina queria acreditar, mas a dor era muito intensa. Quem mais teria acesso a Carmen? Quem mais teria motivos? Preciso de tempo para pensar, sussurrou ela. Gustavo assentiu, embora cada fibra de seu ser gritasse para não deixá-la ir. Estarei aqui quando estiver pronta para a verdade. Regina passou os dias seguintes numa névoa de investigação desesperada. Voltou ao hospital, conversou com enfermeiras, revisou registros médicos. Dr. Santos a ajudou discretamente, ambos determinados a descobrir quem havia envenenado os últimos dias de Carmen. Foi a enfermeira Maria, que cuidara de Carmen durante os turnos noturnos, quem finalmente forneceu a pista crucial. Havia uma mulher que vinha visitar sua avó, disse Maria hesitante. Sempre quando você não estava, dizia ser amiga da família. Muito elegante. Cabelos loiros, sempre com flores caras. O sangue de Regina gelou. Fernanda. Você a conhece? Regina assentiu, o quebra-cabeças se montando em sua mente. Fernanda não estava na prisão por muito tempo. Chantagem era difícil de provar, e ela tinha advogados caros. Devia ter saído sob fiança e planejado sua vingança final. Se não podia destruir Gustavo através dos negócios ou da mídia, destruiria através de Regina, matando Carmen e fazendo parecer que Gustavo fora responsável. Regina correu para casa, o coração martelando. Encontrou Gustavo sentado no sofá, parecendo ter envelhecido anos em poucos dias. Ele olhou para cima quando ela entrou, esperança e medo batalhando em seus olhos. Foi Fernanda, disse Regina sem preâmbulos. Ela matou Carmen. Gustavo se levantou lentamente, o alívio sendo substituído por uma fúria gelada que Regina nunca vira antes. Onde ela está? Não sei, mas... O telefone de Regina tocou. Número desconhecido. Atenda, disse Gustavo. Alô? Regina, querida. A voz de Fernanda era doce como mel envenenado. Imagino que já descobriu meu pequeno presente para sua avó. Regina ativou o viva-voz. Gustavo se aproximando. Você é um monstro, Regina sussurrou. Sou uma mulher traída. Gustavo era meu antes de você aparecer com sua carinha de santa. Carmen morreu porque você não soube ficar no seu lugar. Fernanda. A voz de Gustavo era baixa, perigosa. Onde você está? Ah, o príncipe encantado. Estava esperando você ouvir. Estou no seu antigo escritório na Faria Lima. 20º andar. Venham os dois sozinhos, ou as fotos de Carmen morrendo em agonia vão para todos os jornais de São Paulo. A ligação cortou. Regina olhou para Gustavo, vendo a mesma determinação em seus olhos. Vamos acabar com isso, disse ele. A Torre Faria Lima à noite era um esqueleto de vidro e aço contra o céu escuro de São Paulo. Gustavo e Regina subiram em silêncio, cada andar os levando mais perto do confronto final. O 20º andar estava às escuras, exceto por uma luz solitária no escritório de Gustavo. Fernanda os esperava sentada em sua antiga cadeira, como uma rainha usurpadora em seu trono roubado. Que nostalgia, disse ela quando entraram. Lembram quando este lugar significava alguma coisa? Chega, Fernanda. Gustavo caminhou para a frente. Você matou uma idosa inocente. Por quê? Fernanda riu, um som agudo e quebrado. Inocente?
Ela te roubou de mim. Aquela velha e sua netinha perdida. Vocês acham que amor conquista tudo? Que a pureza vence a experiência? Ela se levantou, revelando uma pequena gravação digital na mesa. Eu tenho tudo aqui. Cada gemido de dor de Carmen. Cada vez que ela chamou por você, Regina, enquanto a morfina queimava suas veias. Quer ouvir? Regina deu um passo à frente, lágrimas escorrendo, mas voz firme como rocha. Você não vai machucar mais ninguém. Não? Fernanda sorriu. Olhem pela janela. Do lado de fora, nas ruas abaixo, Regina viu vans de notícias, câmeras, uma multidão se formando. Fernanda havia orquestrado uma última jogada midiática. Em 5 minutos, conto para toda São Paulo como Gustavo Ribeiro mandou matar a avó de sua esposa para apressar uma herança. Como Regina é cúmplice. Como vocês dois são assassinos. Gustavo e Regina se entreolharam. Depois de tudo que passaram, depois de toda a verdade e redenção, ainda podiam perder tudo para as mentiras de uma mulher despedaçada. A menos que, Fernanda continuou, Gustavo venha comigo, agora. Deixe Regina e volte para onde pertence. Nunca, Gustavo disse imediatamente. Então todos saberão a verdade sobre vocês em 3 minutos. Regina sentiu o peso da decisão. Podia salvar Gustavo, salvar seu amor, mas isso significaria deixar Fernanda livre para machucar outros. Ou podia lutar, arriscar tudo em uma última aposta na verdade. Olhou para Gustavo, viu a mesma resolução em seus olhos. Faça isso, Regina disse calmamente. O quê? Fernanda piscou confusa. Conte suas mentiras. Grite para toda a cidade. Porque a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Regina pegou seu telefone, apertou Record e colocou no viva voz. Conte de novo, Fernanda. Como você matou Carmen. Como planejou nos destruir. Conte tudo. Fernanda percebeu tarde demais. Em sua raiva e sede de vingança, havia confessado tudo. E Regina gravara cada palavra. O que se seguiu foi uma avalanche de consequências. A confissão gravada de Fernanda foi entregue à polícia, à mídia, a todos que precisavam ouvir. Em horas, a narrativa mudou completamente. Fernanda Reis foi presa por homicídio, chantagem e conspiração. As charges eram sólidas, inegáveis. Sua última tentativa de destruir Gustavo e Regina havia se tornado sua própria ruína. Gustavo enfrentou uma segunda rodada de coletivas de imprensa, desta vez como vítima, não vilão. A mídia que antes o crucificara, agora contava a história de um homem que encontrara amor verdadeiro e quase o perdera para os esquemas de uma ex-amante psicótica. Aprendi, disse ele às câmeras, que a única riqueza real é o amor que construímos com as pessoas que importam. Fernanda tentou destruir isso porque não conseguia entender. O público paulistano, sempre dramático, abraçou a narrativa de redenção. Gustavo e Regina se tornaram símbolos improváveis de amor verdadeiro conquistando a adversidade. Mas para eles, a vindication pública significava menos que a paz particular que finalmente encontraram. Naquela noite, em seu pequeno apartamento na Vila Madalena, Regina e Gustavo se sentaram na varanda, lavanda balançando na brisa suave. As luzes da cidade cintilavam abaixo, mas por uma vez pareciam acolhedoras, em vez de ameaçadoras. Acabou? Regina perguntou, sua cabeça no ombro dele. Acabou, Gustavo confirmou, beijando seu cabelo. Fernanda vai ficar presa por muito tempo. Não pode mais nos machucar. Regina se virou para olhá-lo. Não só Fernanda, todo o resto. As mentiras, a manipulação, os contratos. Realmente acabou? Gustavo encontrou seus olhos, voz firme e clara. Regina, eu queimei cada ponte que me conectava ao homem que eu era. Não há volta. Só há você, eu e qualquer futuro quisermos construir juntos. Ela sorriu, lágrimas de alívio finalmente caindo. Então vamos construir algo bonito. Gustavo a puxou para mais perto, sabendo que finalmente eram livres. Livres do passado, das mentiras, dos jogos de poder que quase os destruíram.
Do lado de dentro do apartamento, o telefone tocou. Dr. Santos com notícias sobre o funeral final de Carmen, agora que o caso estava resolvido. Questões práticas que precisavam ser resolvidas. Mas por um momento, na varanda perfumada de lavanda, Gustavo e Regina simplesmente se seguraram, sabendo que tinham toda uma vida pela frente para descobrir quem poderiam ser juntos. A tempestade havia passado. Agora era hora de reconstruir, desta vez sobre fundações de verdade e amor genuíno. E lá embaixo na cidade que os testara e quase os quebrou, São Paulo continuava sua dança eterna, indiferente aos milagres pequenos e gigantescos que aconteciam em corações corajosos o suficiente para amar apesar de tudo. 6 meses após a prisão de Fernanda, a vida de Regina e Gustavo se estabeleceu num ritmo que nenhum dos dois havia conhecido antes, a paz genuína. Gustavo fundou a Construindo Comunidades, uma empresa focada em habitação popular e revitalização de bairros carentes de São Paulo. Era um trabalho que pagava uma fração do que ganhava antes, mas que o deixava dormir tranquilo todas as noites. Regina se formou em enfermagem e conseguiu um emprego no mesmo hospital onde Carmen fora tratada. Cuidava de idosos com a mesma ternura que dedicara à avó, e suas histórias de esperança se espalharam pelos corredores como remédio para corações feridos. Todas as tardes, encontravam-se no pequeno apartamento da Vila Madalena, dividindo histórias do dia sobre horta comunitária que Gustavo ajudara a construir no Capão Redondo, ou sobre Dona Edith, de 89 anos, que Regina ajudara a reencontrar um filho perdido há décadas. Era numa manhã ensolarada de verão que tudo mudou. Regina estava sentada à mesa da cozinha, a mão repousando gentilmente sobre o ventre. Gustavo, segurando uma caneca de café doce e fresco, mostrou seu sorriso provocador habitual, mas congelou quando captou o brilho em seus olhos, os lábios tremendo para formar as palavras. Gustavo, Regina sussurrou, e sua mão se fechou firmemente sobre a dela. Ela respirou fundo, rindo através das lágrimas. Estamos esperando um bebê. O café quase escorregou de sua mão. Gustavo caiu de joelhos, pressionando a testa contra o ventre dela, braços envolvendo esse pequeno milagre crescente como se abraçasse o céu inteiro. Murmurou palavras que jamais imaginara dizer em sua vida orgulhosa. Obrigado por me dar uma família. Durante cada mês da gravidez de Regina, Gustavo nunca saiu do lado dela. Mantinha anotações médicas meticulosas, cozinhava cafés da manhã saudáveis ele mesmo, e baniu todos os desejos que o médico desaconselhara. Todas as noites encostava o ouvido no ventre dela, escutando aqueles chutinhos fracos, como a sinfonia mais doce que já conhecera. Regina florescia de maneiras que iam além da gravidez. Pela primeira vez desde a infância, sentia-se completamente segura, completamente amada. Gustavo cuidava dela como um tesouro precioso, mas também a tratava com a independência e respeito que sempre desejara. Quando as contrações começaram numa madrugada chuvosa de março, Gustavo segurou a mão dela até estar encharcada de suor e lágrimas. Medo em seus olhos mais profundo que qualquer aposta bilionária que já fizera. Quando aquele primeiro choro de recém-nascido preencheu a sala, ele também se desfez. Abraçando a filhinha deles, ainda rosada e enrugada contra o peito de Regina. Nossa primeira pequena Ribeiro, sussurrou, beijando a testa de Regina, depois roçando os lábios sobre os cabelos macios do bebê. Chamaram-na Maria Carmen, em homenagem à avó que trouxera os dois juntos de maneiras que nunca poderiam ter imaginado. 1 ano depois, numa manhã dourada de outono, levaram Maria Carmen para Tiradentes, para visitar o túmulo de Carmen. Regina se ajoelhou para colocar um buquê de lavanda roxa na pedra, enquanto Maria Carmen balbuciava, "Vovó", em sua doce voz de bebê. Gustavo ergueu a filha alto, observando sua esposa sorrir radiante sob árvores queimando vermelhas com folhas de outono. Sabia que nenhum arranha-céu poderia rivalizar com uma tarde assim simples, assim completa. De volta à Vila Madalena, o crepúsculo pintou a varanda florida de laranja.
Sentaram-se lado a lado, Maria Carmen dormindo pacificamente nos braços de Regina, o braço de Gustavo firmemente ao redor dos ombros dela. Não falaram. Escutaram a brisa tecendo através dos talos de lavanda, o zumbido distante da cidade, e assistiram o sol escorregar atrás dos telhados de tijolo antigo. E em algum lugar naquele crepúsculo, ambos souberam que nenhuma tempestade poderia jamais separá-los novamente. 2 anos depois, Maria Carmen dava seus primeiros passos cambaleantes pelo apartamento, rindo quando Gustavo fingia tropeçar tentando alcançá-la. Regina, agora supervisora de enfermagem, observava da cozinha enquanto preparava o almoço dominical. A vida se tornara uma tapeçaria de momentos pequenos, mas preciosos. Passeios no Ibirapuera com Maria Carmen no carrinho, jantares simples na mesa de madeira que Gustavo construíra com as próprias mãos. Noites lendo histórias infantis até a pequena adormecer entre eles. Gustavo nunca mais tocou em negócios imobiliários de alto nível. Sua empresa pequena cresceu organicamente, construindo creches em comunidades carentes, reformando casas de repouso, criando espaços verdes em bairros esquecidos pelo poder público. "Você sente falta?" Regina perguntou uma noite, observando-o revisar plantas para um novo centro comunitário. "De quê?" "Do poder, do dinheiro, de ser o Gustavo Ribeiro que todos temiam." Gustavo pousou os papéis, puxou-a para seu colo. "Você quer saber a verdade?" Aquele homem estava morto por dentro. Rico, poderoso e completamente vazio. Este homem, ele beijou sua testa, que acorda todo dia ao lado da mulher que ama, que janta com a filha mais linda do mundo, que constrói coisas que importam. Este homem é mais rico que jamais sonhei ser. Regina sorriu, aninhou-se em seu pescoço. "Bom, porque este homem é o único que eu amaria." 5 anos depois, Maria Carmen, agora uma garotinha esperta de 6 anos, corria pelo apartamento maior que haviam comprado ainda na Vila Madalena, não por ostentação, mas porque precisavam de espaço para a biblioteca crescente e para as plantas que Regina cultivava. O pequeno negócio de Gustavo se tornara uma referência em São Paulo para desenvolvimento comunitário sustentável. Regina dirigia um programa pioneiro de cuidados domiciliares para idosos. Juntos, haviam criado uma vida de propósito e significado. Numa tarde de sábado, enquanto Maria Carmen brincava no parquinho do bairro, Regina e Gustavo se sentaram num banco, observando sua filha rir com outras crianças. "Ela nunca vai saber como era antes", observou Regina. "Melhor assim", respondeu Gustavo. "Ela só vai conhecer esta versão de nós. A versão real." Regina pegou sua mão, entrelaçando os dedos. "Às vezes ainda parece um sonho. Depois de tudo que passamos..." "Tá, não foi sonho", Gustavo a interrompeu gentilmente. "Foi trabalho. Todo dia acordamos e escolhemos isto. Escolhemos nós." Maria Carmen correu até eles, bochechas rosadas de brincadeira. "Papai, mamãe, vamos para casa. Quero que vocês leiam a história da Princesa Corajosa." Gustavo a ergueu nos ombros. Regina caminhando ao lado deles enquanto voltavam para casa através das ruas arborizadas do bairro que se tornara seu mundo. 1 década depois, Regina estava no jardim que haviam criado no quintal da casa que finalmente compraram. Uma casa simples, mas com espaço para crescer. Maria Carmen, agora uma adolescente de 15 anos inteligente e determinada, ajudava-a a plantar novos vasos de lavanda. "Mãe, me conta de novo como você e papai se conheceram", pediu Maria Carmen, como fazia periodicamente. Regina sorriu, as mãos na terra, pensando em como contar aquela história para uma garota que crescera cercada apenas de amor verdadeiro. "Foi complicado no início", disse ela cuidadosamente. "Seu pai estava perdido, e eu precisava de ajuda. Mas descobrimos que às vezes as pessoas certas se encontram nos momentos mais improváveis. E aí vocês se apaixonaram? E aí aprendemos o que realmente significa amar alguém", corrigiu Regina. "Que amor não é só sentimento, é escolha. Todo dia." Gustavo apareceu na porta dos fundos, agora com cabelos prateados nas têmporas,
mas olhos tão calorosos quanto no dia em que Regina o perdoara pela última vez. Sobre o que estão conversando? Perguntou, juntando-se a elas no jardim. Sobre amor verdadeiro, respondeu Maria Carmen, fazendo os pais sorrirem. Ah, esse é meu assunto favorito, disse Gustavo, beijando a testa de Regina. Enquanto o sol se punha sobre a Vila Madalena, a família continuou trabalhando no jardim, plantando lavanda que floresceria na primavera, construindo beleza que duraria muito além de suas próprias vidas. E naquele momento perfeito e simples, Gustavo Ribeiro soube que havia encontrado a única riqueza que realmente importava, um amor que crescia mais forte a cada estação, uma família construída sobre fundações de verdade e um lar onde pertencia completamente. A história que começara com um contrato frio, terminara com a família mais quente que qualquer um deles poderia ter sonhado. E toda noite, quando Regina adormecia em seus braços e Maria Carmen dormia segura no quarto ao lado, Gustavo sussurrava uma oração de gratidão por ter sido corajoso o suficiente para deixar seu coração vencer sua mente. E assim, no coração pulsante de São Paulo, onde arranha-céus tocam as nuvens, mas os sonhos mais importantes crescem em varandas pequenas plantadas com lavanda, Gustavo e Regina provaram que o amor verdadeiro não é algo que encontramos, é algo que construímos. Uma escolha preciosa de cada vez, até que se torne tão forte que nem mesmo as tempestades mais ferozes conseguem destruí-lo. Se esta história tocou seu coração, deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal aqui. Você encontra histórias que falam sobre amor, família e a beleza dos recomeços. Sua próxima história favorita está esperando por você. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima.